O virologista Paulo Paixão está agora na SIC Notícias. Muito obrigado, bom dia. Por falar em calor e em tempo quente, começo por uma pergunta que é a pergunta de muitos portugueses. O vírus dá-se na água? Ou seja, posso ir mergulhar numa piscina ou no mar? Pode mergulhar à vontade. A questão não é dentro da água, portanto, nós temos que distinguir o que é possível do que é provável. Teoricamente possível, o vírus subsistir durante algum tempo na água é possível, mas a probabilidade de haver algum tipo de transmissão, seja na água do mar, seja na água da piscina, é ínfima e nós não temos que nos preocupar minimamente com isso. A nossa preocupação, aliás, vocês definiram muito bem na peça, é realmente o distanciamento. Portanto, não vai ser, repito, não vai ser na água da piscina pela diluição, com o cloro, também no mar com aquela diluição tremenda que há ali, ninguém vai ficar contaminado com isso quase seguramente. O problema realmente é o distanciamento entre as pessoas. Aí sim é que nós temos que nos preocupar. Isso significa, Paulo Paixão, que, por exemplo, numa piscina ou mesmo na praia, o distanciamento dentro da água, durante o banho, deve manter-se e devemos ter cuidado com isso. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. E realmente aí, pois, a questão das piscinas eventualmente poderá ser mais complicado, mas isto, mais uma vez, é uma questão de bom senso e vemos a quantidade de pessoas. Obviamente que se nós tivermos uma piscina particular, a maior parte dos portugueses não vai ter, isso não temos problema nenhum. Numa piscina comum, realmente, normalmente há maior concentração de pessoas. Repito, em termos de transmissão vai ser sempre exatamente este ponto. A distância entre as pessoas, mas não só. A questão da praia, se me permite só acrescentar isso, não é só a praia em si, porque realmente mantendo as distâncias, como vocês falaram na peça, e que acredito que haja mecanismos de controle para evitar realmente haver muita gente na praia, mas não vai ser só a praia, vai ser tudo o que rodeia a praia. Nós vamos para férias, vamos estar com amigos, vamos se calhar estar com familiares que durante este inverno não conseguimos estar, e aí é que vai ser complicado. Eu não vejo tanto o problema com as regras que estamos a ouvir, de controle até de excesso de população na praia, não vejo tanto o problema de eu me ir contaminar com um vizinho que está a 3 metros de mim. O meu grande problema vai ser com os amigos ou com as pessoas conhecidas, que nós podemos não dar abraços nem beijinhos, que já sabemos que não vamos fazer isso, mas acaba no convívio, ou num almoço, ou num jantar, acabamos depois por estar juntos. E realmente o vírus, embora a sua circulação na nossa comunidade portuguesa e na Europa seja cada vez menor, e muito provavelmente vai ser cada vez menor durante o verão, mas ele muito provavelmente não vai desaparecer, aliás, ele não está a desaparecer no mundo. E, portanto, eu vejo mais desse ponto de vista essa dificuldade social de mantermos a distância, sobretudo com as pessoas com quem possamos estar mais perto, do que propriamente de outra forma. Mas, de qualquer maneira, areias, águas, são probabilidades ínfimas, vamos esquecer isso. A minha pergunta prende-se precisamente com o facto de algum modo, as questões do comportamento já estarem mais ou menos interiorizadas e adquiridas pela população, mas ao longo das últimas semanas, falando com muitas pessoas, a grande dúvida prendia-se com a água, também com a areia, como referiu agora, mas só para que tudo fique muito claro, é porque a água não é um meio, enfim, para a propagação, ou é porque no caso das piscinas temos lexívia e cloro e no caso do mar temos a água com sal e águas mais revoltas? Bom, a caso do mar, temos para já um efeito tremendo de diluição, quer dizer, é assim, mesmo que haja uma pessoa contaminada numa praia, o efeito de diluição que está ali, e além disso a própria forma de transmissão, porque assim, mesmo que por acaso um vírus entrasse em contato connosco, o efeito de lavagem da água enquanto estamos dentro da água, portanto a probabilidade de haver uma transmissão por aí é quase nula. Nós não sabemos exatamente quanto tempo é que o vírus consegue persistir na água do mar, mas só pelo efeito de diluição, pela forma de transmissão que se verifica quando faz com que a probabilidade seja absolutamente ínfima. Na piscina, como disse muito bem, para além do efeito de diluição, que é menor, claro que não há tanta água na piscina como no mar, é claro que o cloro, se estiver, portanto, nas suas condições normais, vai inativar o vírus rapidamente. A areia, enfim, nem se coloca muito isso, até porque a areia, rapidamente com o aquecimento, então na areia seca, rapidamente o vírus vai ser inativado, e não é, enfim, vamos mais uma vez distinguir o que é possível do que é altamente improvável. Era preciso que uma pessoa estivesse infectada, lançasse secreções para a areia, enquanto ainda estivesse molhada, fosse outra pessoa lá tocar, mexer no nariz. É assim, não é ainda por cima numa superfície que não é lisa, porque repare, onde o vírus sobrevive mais, efetivamente, é nas superfícies lisas. Nunca, não vai ser na areia. Portanto, não vai ser por aí o problema, seguramente. Eu não quero ser obsessivo com a água, mas deixe-me perguntar se o que disse também é válido para praias fluviais, água doce e tanques que muita gente, sobretudo nos meios rurais, tem em casa.
Sim, as praias fluviais, eu diria exatamente a mesma coisa. A probabilidade é ínfima. É verdade, relativamente às praias fluviais, em alguns países, houve algumas recomendações para se dizer, para se ter mais cuidado. Mas o princípio é o mesmo. Eu continuo a achar altissimamente improvável que alguém se vá contaminar numa praia fluvial ou, portanto, qualquer outra destas formas ligadas à água. Não vai ser por aí. A forma, mais uma vez, há de ser as pessoas vão ter muito cuidado e vão ter muito medo quando entram na água, saem depois da água e vai ser através do contato social. A probabilidade é ínfima. Nós nunca podemos dizer que há probabilidade zero, em medicina nós não podemos dizer isto, mas não há zero em lado nenhum, quer dizer, mesmo até uma pessoa que seja um ermita na Serra da Estrela, vai ter que se alimentar, vai sempre contactar com outras pessoas, mas a probabilidade de transmissão é ínfima, não temos que nos preocupar com essa forma. Claro que as piscinas, quem tem piscinas obviamente tem que ver como é que está a desinfecção das piscinas a correr, é um fato, mas quanto ao resto a probabilidade é ínfima, não temos que nos preocupar com isso. O senhor dizia há pouco que o problema não está na areia e no mar propriamente, está em tudo o que rodeia a praia. Lembrei-me de piscinas, de esplanadas. Como é que é a transmissão com plástico em metal, nas latas de metal? É aí que pode residir o problema maior? Nesse tipo de superfícies? Não, seguro, mais uma vez, nunca é. O problema é sempre o contato direto entre as pessoas, mas é um fato que aquilo que me está a dizer, sim, aí já temos que ter mais cuidado, portanto, isso aliás tem a ver com todo, é a questão das latas que me falou, enfim, obviamente isso tem a ver com as questões da restauração que já têm sido abordadas e que temos de ter os cuidados com isso, mas enfim, aí penso que os profissionais da restauração já estão habituados. Agora, a questão das superfícies, por exemplo, nas praias pode-se levantar, nomeadamente se há partilha de alguns objetos. Por exemplo, uma coisa muito simples, por exemplo, a partilha de toalhas, eu sei que nós também nunca vamos partilhar um desconhecido, mas realmente, por exemplo, esta semana fizeram-me essa questão e efetivamente tem alguma lógica. Uma toalha de praia pode ser partilhada, pode ser partilhada se for entre marido e mulher, porque assim, enfim, se um estava contaminado, o outro também já estava de certeza, mas não deve ser partilhada com outras pessoas. Por exemplo, aí eu acho que há uma probabilidade significativa, se eu passar pela cara com uma toalha e se eu der a outra pessoa, pode ser transmitido. Superfície, imagine agora, por exemplo, que há partilha nos concessionários, cadeiras, etc. Eles têm que ter, e eu imagino que todos vão ter seguramente esse cuidado, desinfetar sobretudo as superfícies lisas. Aí, com certeza que sim. Nas esplanadas, é sempre o tal cuidado com as mãos. Embora a transmissão pelas superfícies, aliás, isso ainda a DGS ainda há poucos dias, penso que falou nisso, a diretora-geral, estamos a ver que é muito menos do que se calhar aquilo que pensávamos, mas não podemos baixar a guarda nesse sentido. Portanto, desinfecção dos locais onde as pessoas estão, onde metem as mãos, eu acho que sim. A questão das latas, enfim, pois tem a ver com quem nos vai servir. Estar a partilhar depois a lata com mais ninguém, enfim, falando aqui da lata da bebida, seja o iced tea, seja do que for. Portanto, é uma probabilidade pequena, mas sem dúvida que as pessoas ligadas à restauração têm que ter esse cuidado, sem dúvida que sim. Isso é válido também, por exemplo, para a partilha de um jornal. Isto colocou-se esta semana com a reabertura dos cafés. Muita gente perguntava, eu posso chegar, ou devo chegar ao café e ler o jornal. Isso na praia coloca-se também, partilhar um jornal, partilhar um livro, por exemplo, à partida não é problemático, ou é? Não, sim, honestamente devemos evitar. É assim, a sobrevida do vírus em papel é muito menor que nas superfícies brilhantes. Pronto, aquilo que sabemos, mas de qualquer maneira, teoricamente pode subsistir lá, apesar de ser uma superfície porosa, durante várias horas. Portanto, realmente, embora eu continue convencido, e penso que a esmagadora maioria dos especialistas mundiais concordarão com isso, que a probabilidade de transmissão por aí é pequena, efetivamente, eu acho que seria preferível não fazermos essa partilha de imediato. Portanto, quando falam em sim, superfícies brilhantes, quando falam em superfícies brilhantes, está a referir-se ao plástico, por exemplo? Sim, exato. Plástico, então, aço, e quantas horas de sobrevivência nas de diversas superfícies? Há essa noção aproximada? Quantas horas sobrevive o vírus no papel ou numa superfície dita brilhante? Numa superfície dita brilhante, teoricamente, mas atenção, os estudos que estão feitos, mas teoricamente eu posso sobreviver vários dias numa superfície brilhante. Por exemplo, se eu tiver numa esplanada naquelas cadeiras, portanto, nos encostos de braço, efetivamente pode subsistir lá, teoricamente, vários dias. Numa superfície como o papel, já será uma questão de horas, enfim, um dia no máximo. Normalmente não é mais do que isso. De qualquer das maneiras, estes estudos
teóricos, mas que demonstraram que o vírus sobrevivia, não significa que ao fim de 4 ou 5 dias que o vírus ainda esteja viável. Eu não acredito, muito honestamente, apesar destes estudos teóricos, que numa esplanada, ainda por cima no verão, que o vírus vá subsistir ali muito mais do que umas horas. Mas pronto, mas há esse receio teórico e, portanto, por uma questão de excesso de zelo, que eu acho que devemos continuar a ter, essas superfícies brilhantes devemos ter que ter, brilhantes lisas, devemos ter um cuidado maior. Na questão realmente do papel, como eu disse, aquilo que sabemos será de umas horas, enfim, não muito mais do que isso, mas como digo, são estudos teóricos que eu acho que na prática aplicam-se muito, portanto, ou seja, os prazos serão muito mais reduzidos, mas pronto, mas enfim, como ainda há muita coisa que nós não sabemos, mais vale pecar por excesso do que pecar por zelo.